1 Timóteo 3, versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vamos dizer juntos assim: servir ao Senhor com alegria. Amém. Hoje eu recebi da nossa convenção uma formação, né, que hoje é o Dia dos Diáconos. Então, sabendo disso, me deixei, né, inspirar por esta palavra que eu trago para a igreja neste momento. Então, hoje é o Dia dos Diáconos. E o primeiro diácono em excelência é o próprio Senhor Jesus, porque está escrito em Mateus 20, 28, ele dizendo assim, ó: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. Então, Jesus aqui é o modelo, né? É o modelo de diaconia. Diácono vem do termo grego, que significa servir, serviço. Então ele diz: eu não vim para ser servido, mas para dar a vida em resgate de muitos. Então, independente de nós sermos separados pelos homens com título de diácono, na verdade todo crente ele é um diácono, porque se Jesus, sendo o Senhor e ele é Deus, ele falou de si mesmo desta maneira. Então ele se coloca aqui como o modelo, o padrão do que significa um diácono, aquele que serve. Aqui nós lemos que os que servirem como diáconos, e nesse momento vamos incluir todos nós, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então tudo que nós fazemos para Deus não é em vão. Todas as coisas que nós se refere assim, serviço real, serviço ao Senhor, é para Deus, é para a glória do Senhor. Aleluia, com certeza, fazendo isso com alegria, nós vamos adquirir, não que estejamos, né, pensando nisso, ou querendo, exigindo, né, não, forçando, mas isso virá naturalmente, uma boa posição, e além disso, muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Isto é bom, né? Saber que o Senhor conta conosco e Ele pode sim nos chamar, que estaremos prontos para servir com o espírito grato. Então todos nós, queira ou não, nós servimos, somos diáconos. Primeiro, a gente tem que ser diácono na família, na nossa casa. A palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 7, os deveres das mulheres e maridos cristãos. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas, ou seja, submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Ou seja, a Bíblia está orientando aqui, como é que eu vou servir ao meu marido, ser submisso a ele, se ele não é crente? Não se preocupe, é só seguir este conselho aqui,
que no final vai dar tudo certo. Eles não obedecem a palavra, não? Ah, é? E o que é que tem que fazer? Então se porte como uma mulher de Deus, e vai ganhar ele sem discussão, porque a Bíblia diz: quem ganha alma, sábio é. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas, ou seja, não que a Bíblia está dizendo, fique de qualquer jeito, desmauselada, não pinte o cabelo, não se arrume, não se ajeite. Se a palavra de Deus aqui está nos orientando a observar e dar atenção ao principal, o que é prioridade. Primeiro, o interior. A preocupação primeira é com o interior. Se o interior for santo, obediente, seguir a boa doutrina do Senhor, o exterior também acompanhará esse progresso, esse sucesso, e vai ficar tudo bem. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Tem gente que acha, olha, a Bíblia está dizendo que não é para fazer trança no cabelo, e não é para usar anel. Aqui Pedro está falando que, porque nesta época, como a de hoje também, muita vaidade. Tem pessoas que ficam preocupadas assim, não, eu não posso mostrar minhas vergonhas, mas, no outro sentido, usam umas roupas aí, chamativas, né? Mostrando a sua sensualidade, querendo chamar a atenção. É nisso que o apóstolo Paulo está a dizer. Muita preocupação exagerada com a vaidade. Claro que nós nos preocupamos. Eu, por exemplo, estou aqui me apresentando diante de vocês como um pastor. Vocês estão olhando para mim e estão vendo um pastor. E a gente, assim também, um médico, a gente conhece o médico como a sua roupa, conhece também um militar, o seu uniforme, e assim por diante. Então nós procuramos nos portar de modo adequado. Mas a Bíblia está aqui querendo nos livrar dos exageros, o que passa da conta, o que é demais. E aqui está querendo nos voltar a atenção, mais um homem coberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam, se embelezavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. A Bíblia não está dizendo que elas não tomavam banho, né? Que elas não usavam na sua modéstia, né? A sua roupa adequada, o seu vestido, porque nenhum homem se aproxima de mulher desmauselada. Pode ser, até ser que aconteça, né? Mas nós aqui existimos porque painho olhou maninha, e como é que maninha estava? Toda bonitinha e toda engraçadinha. E o que é que foi que painho fez? Chamou maninha para namorar, porque viu em maninha o quê? Beleza, formosura. Agora, se maninha não se cuidasse, painho não ia gostar dela e nós não estaríamos aqui. É verdade ou não é, irmãos? Agora Deus nos ensina a ter moderação, a ter domínio próprio, porque o que passa disso é maligno, tanto para mais quanto para menos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Antigamente era assim o costume, viu? As mulheres, hoje não, as mulheres chamavam os maridos de Senhor. Olha só, né? Não que precise ser assim hoje, mas no sentido do porte, né? De respeitar, de reverenciar o seu marido, chamando o seu, da qual vós sois filhos, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Ou seja, se a mulher
na sua casa, se comportar como mulher de Deus, ela não tem o que temer, porque sobre ela repousa o Espírito da graça de Deus, e ela é guiada pelo Espírito do Senhor. E para os maridos, como é que os maridos devem servir em casa? Se achar o melhor, o superior, melhor do que sua mulher, tratar ela como um ser inferior? Não. Coabitai. O que é coabitai? Este verbo está usando aqui uma partícula, CO, ou seja, está ao lado, habitar junto. Habite com ela com entendimento, com juízo. Olha só como a Bíblia é sábia. A Bíblia diz assim, que a mulher deve reverenciar o marido, né? Talvez algumas sem entendimento para ir, sobra tudo para a mulher. Mas só que a palavra de Deus procura colocar um equilíbrio nisto aí. Veja o que a Bíblia diz para os homens: coabitai, ou seja, conviva com elas com entendimento, dando honra à mulher. A mulher diz para reverenciar o marido, e o marido diz para dar honra à mulher. Então fica 1 a 1, né? Empatou. Glória a Deus por isso. Porque se o homem não tiver entendimento para conviver com a sua mulher, na hora que ele chegar em casa, ele vai querer carinho, vai querer beijos e abraços, vai querer amor e não vai achar. Por quê? Não sabe conviver, não tem entendimento, é bruto, estúpido, ignorante. Aí como é que vai ter o afago, o carinho de uma mulher dentro de casa? Não vai ter, porque não tem entendimento, não tem juízo. E aí a palavra do Senhor está dizendo aqui ao homem, como diácono, servindo na sua família, trate ela como o vaso mais fraco, o vaso mais frágil, o vaso mais sensível. A natureza humana é assim. A mulher é a parte mais frágil, o homem é aquele assim, mais durão, né? Mas a mulher tem que saber como lidar. O homem muitas vezes é atraído pelo que vê. A mulher é muito assim convencida pelo que ouve. Veja como o diabo veio falar com a mulher, né? Porque sabia que ela era mais sensível, mais comunicativa. E aí ele não foi falar com Adão, porque Adão era aquilo ali, poucas palavras, pouca conversa, não é muito sensível não, é isso e acabou. Alguém já disse que a mulher é assim, ela chega em casa, primeiro falando do homem, o homem chega e diz para o filho: ó, eu quero esse negócio aqui, eu vou ali, quando eu voltar, se eu encontrar isso aqui fora de lugar, você já sabe o que é que vai acontecer, né? Pronto. Curto e grosso. A mulher chega, reclama para ir, vocês querem me matar, vocês querem judiar de mim, eu não aguento com isso, tudo desarrumado, brinquedo para lá, sapato para lá, e reclama, e pá. E no fim das contas, ela mesma vai lá, arruma tudinho e bota no lugar. É a natureza da mulher assim. E o homem tem que ter muito cuidado ao conversar com ela. É por isso que os espertos procuram ganhar a mulher na lábia. Muitas mulheres caem na lábia da conversa fiada, porque sabe que a mulher é mais sensível.
né? A mulher conversa mais, é mais comunicativa. Então o homem, sabendo disso, tem que procurar lidar com ela como um vaso mais frágil, sendo vós os seus co-herdeiros, ou seja, eu sou herdeiro, minha esposa também é herdeira. O homem da casa é herdeiro de Deus, a mulher também é herdeira de Deus, estão lado a lado. Por isso que nós já conhecemos há muito tempo que a mulher não foi tirada do pé para que não fosse subjugada, e nem foi tirada de parte da cabeça para não ser mais do que o homem, mas tirou do lado para ser o quê? Companheira. Então, devemos assim dizer que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, não atrás de um grande homem, mas do lado dele. É melhor assim, né? Então aqui diz, ó, como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, e para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, coisa muito séria isso aqui, viu? Então o homem que não sabe conviver com a sua esposa, não adianta ele fazer jejum, não adianta ele ler a Bíblia toda, não adianta ele ficar 24 horas na igreja, não adianta ele fazer trabalhos na igreja, evangelizar, cantar, participar de todos os cultos, mas ele não convive, não tem entendimento para conviver com a sua mulher. Aí ele vai dobrar o joelho dele e a sua oração não vai passar do teto. Porque não sou eu, é a Bíblia que está dizendo que este tipo de comportamento que não condiz com a vida de um servo de Deus vai impedir as orações dele. Então ele vai criar um mal para si mesmo. Ele vai proclamar, vai pedir, vai gritar, e Deus não vai ouvir, porque ele precisa saber se comportar dentro de casa. Muitas vezes na igreja, um santão, um homem de Deus, uma bênção, prega que uma beleza, canta maravilhosamente, toca, faz tudo na igreja, todo mundo chama, agenda cheia, para aqui e para acolá. Mas, quando se diz respeito à convivência com a sua mulher, é uma coisa complicada, viu? Em desacordo. Então aqui nós temos que ser primeiro diácono na família, no seio da nossa família. Segundo, nós somos chamados por Deus para sermos também servos na igreja do Senhor. Na igreja aqui, estamos na comunidade dos santos, né? Da igreja de Deus, aleluia. E isto é muito bom, isto é muito maravilhoso. Graças a Deus por isso. Então a palavra de Deus nos está ensinando aqui, ó, a respeito disso, na igreja, né? 1 Pedro 5, de 1 a 9, 1 Pedro, na igreja. Olha, começa por mim aqui, ó. Aos presbíteros, ou entendamos, os líderes que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando parecer o sumo pastor, alcançareis a corruptível coroa da glória. Semelhante vós, mancebos, jovens, sede sujeito aos anciãos, aos maduros.
aos mais antigos, e sede todos, indistintamente, sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Estamos vestidos, vamos vestir de novo, botar por cima o quê? A roupa da humildade. Ou seja, quando a gente veste a roupa da humildade, a gente não fica com esse comportamento, né? Síndrome do poder. Eu mando, e os outros têm que me obedecer, porque eu sou o mais alto, o mais sábio, eu sou o mais rico, eu posso tudo, e todos têm que me obedecer, bater continência para mim. Aqui a palavra de Deus diz, olha, revestivos de humildade, porque se a gente não for assim, ó, Deus não é qualquer um não é anjo, não é arcanjo, nem querubim, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, Ele resiste aos soberbos, cheio de soberba, mas dá graça aos humildes. Aquele que se humilha é exaltado, mas que procura muita exaltação, o que é que Deus faz? Abate ele. Porque o Senhor diz, a minha glória eu não darei a ninguém. Lançando sobre ele, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, que é o contrário do que de ébrio, embriagado, bêbado. E sóbrio quer dizer o que? Consciente, sabe o que quer. Vigiai, porque o diabo, ele é real, ele existe, não é quimera, conto de carochinha. E se assim é, o que é que a gente tem que fazer? Ficar atento, né? Sede sóbrio, vigiai, não se distraia, porque o diabo, vosso adversário, e o que é que ele quer fazer? Nos presentear? Quer nos abraçar, nos afagar? Ele quer o nosso bem? Ele não quer oferecer alguma coisa de bom? Ele quer matar, roubar e destruir. Então, quando a gente lida com um oponente assim, a gente não pode ficar assim, de qualquer jeito, né? Como é que a gente fica sabendo que existe perigo no caminho? Fica atento. Tem lugares do mundo que o homem anda na frente da família e nós do lado do mundo, quando vê essa cena, aí faz logo o julgamento. Este homem aí, este pai de família, não ama sua esposa, não seus filhos, para lá, vai na frente e deixa todo mundo para trás. Mas por que ele faz isso? Porque no caminho tem cobras, e ele vai na frente, porque se ele encontrar uma serpente, ele tira, para proteger a sua família. Então ele age de maneira o quê? Vigilante, porque o adversário anda em derredor, ao nosso redor está quem? Senhor, está perto, está junto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos abrigados debaixo das asas do Senhor. Mas, como diz o ditado antigo, a formiga, quando quer se perder, cria asa. E aí sai daquele ambiente que é ao redor, junto a nós, e passa para outro lugar perigoso, derredor, fora da presença do Senhor, desobediência, pecado, e o diabo não deixa passar essa oportunidade. É agora que ele quer ir à forra. O perdedor é assim. Ele não fica contente com a derrota e fica buscando oportunidade. Ele me expulsou, né? Ele vai ver, eu vou pegar. Vamos ver até onde vai a fé dele, a fé dela. Eu quero ver. Eu vou ficar aqui na espreita. Eu vou ficar aqui no mundo. No dia que ele, que ela vacilar,
aí vai ver o que é que vai acontecer. Ao nosso derredor está assim, o leão, não é o leão da tribo de Judá, mas aqui uma fera raivosa, uma fera que não se contenta com a sua derrota, buscando a quem possa tragar. É assim que o maligno fica, na espreita, ó, ele não desiste, ele é pertinaz. Mas também a gente não pode desistir de Deus. Enquanto a gente não desiste de Deus, ele pode ficar lá, ó, tempo que for. Não vai acontecer nada com aquele que está vigilante, que está na presença do Senhor. Mas a gente tem que entender que nós, como servo do Senhor, tem que permanecer firme na presença de Deus, porque o nosso lado é do lado de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Senhor está ao nosso redor. O que temer? Já pode fazer o que ele quiser, ele não vai conseguir. Ao qual resistir firme na fé. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Pronto, que maravilha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Nada de pavor, de medo. O diabo está ali, ele chegou no telhado, ele está debaixo da pia, ele entrou no banheiro. Vá para cima dele. Ei, qual é o problema? Sai em nome de Jesus. É assim que o crente tem que exercer a sua autoridade. Ela com medo: minha gente, o diabo entrou ali, pulou a cerca, entrou no quintal. Que crente é esse? Que vergonha! Não! Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, as mesmas pelejas, batalhas se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é diferente, mas nós, como servos de Deus, devemos comportar como vitoriosos em Cristo. Na primeira epístola de Timóteo, também aqui está o conselho para o nosso serviço de diaconia na igreja, independente de que somos intitulados assim, mas todos nós, como Jesus, devemos servir uns aos outros. 1 Timóteo 3, versículos de 1 em diante, também falando inicialmente, para os líderes: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, o ministério pastoral, excelente obra deseja. A Bíblia está dizendo que o ofício de um pastor é excelente, porque está servindo ao Senhor dos senhores. É um cargo de grande importância aqui neste mundo, porque nós estamos prestando um serviço real diante dele. Convém, pois, que o bispo, ou seja, eu e todos aqueles que são tidos como pastores, seja irrepreensível, ou seja, procure andar na linha, procure ser o exemplo, não dê lugar ao diabo, marido de uma mulher. Tem um documento que é chamado Didaquê. O que é o Didaquê? O Didaquê foi um documento formado pelos aqueles que serviam a igreja, os primeiros líderes da igreja, e quando a igreja começou a ser organizada, foi necessário troca de experiências. Então na sua vida prática, eles começaram a relacionar algumas coisas que os líderes precisavam prestar muita atenção ao lidar com a igreja, o ofício de um pastor. E você pode encontrar esse documento até aí na internet. Coloca aí o Didaquê e veja o que é que está nele. É um documento da história da igreja, e lá está escrito
né, no dia daquele, que o bispo, ou seja, é um termo para o pastor, tipo assim, aquele que administra, que é um supervisor, seja marido de uma mulher. Você sabe o que acontecia antigamente? Eles levavam tão a sério isso aqui, ó. E quando eles ficavam viúvos, sabe o que eles faziam? Ficava viúva até morrer. Veja a seriedade que eles aceitavam, né, a obra do ministério. Hoje tem aqueles que se dizem bispo, que você daqui a pouco, já está com outra, é? Ah, você não sabia não? E o que foi que aconteceu? Foi traição? Não. Simplesmente disse que não dava certo e cada um seguiu o seu rumo. Este é o exemplo moderno dos líderes que hoje tem, né? Então aqui, falando para, seja marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, ou seja, um mestre, um professor, tenha paciência para orientar as pessoas, não dado ao vinho, ou seja, não exagerado, né, nas bebidas alcoólicas. Não fica bem, né? Uma pessoa que se diz um ministro do evangelho, dado a bebidas, né? Não dá certo, porque aqui no Brasil é assim. Quando a gente observa alguém que, mesmo que seja assim, como é que se diz, beber socialmente, sabe o que acontece aqui no Brasil, na nossa cultura? Aquele que se diz ser crente e bebe um pouquinho, nem as pessoas de dentro da igreja acreditam nele, e nem as pessoas de fora acreditam nele. É ou não é, irmãos? O que eu estou falando é alguma coisa assim estranha? O crente que bebe, mesmo que seja um pouquinho, nem as pessoas da igreja acreditam nele, nem os que são de fora da igreja. Então, se é assim, o que é que eu e o que é que os líderes devem fazer? Se afaste de toda a aparência do mal, para depois não ter que se esforçar para dizer, não foi bem assim não, eu só bebi um traguinho. Quem é que vai acreditar nisto? Até que se prove ao contrário. Vai ficar complicado, né? Ainda convencer as pessoas. Então aqui continua a dizer, né? Estamos em 1 Timóteo, não é isso? 1 Timóteo 3, de 1 a 12. Aí diz, não espancador. Mas não tem pastor que diz, rapaz, não tem o quê, rapaz? Gente que prega bonito com essa Bíblia de capa a capa. Aí o vizinho lá que mora perto, né, está ouvindo, uai, o que é? O pastor batendo na mulher. E coisas assim mais estranhas, entendeu? Na madrugada, aquela confusão, aquele homem estúpido querendo violentar a sua mulher, abusar dela, a mulher lá gritando e ela sendo espancada. E quem é? É o pastor. Que coisa feia. Não cobiçoso de torpe ganância, mercenário, só pensa em dinheiro, só pensa no seu bolso, mas é que deve ser moderado, equilibrado. Deu-nos o espírito de moderação. Como é bom a moderação, né? A medida certa, sem exagero, não contencioso. A pessoa por onde passa é briga, é contenda, é confusão, é perturbação. Meu Deus, toda história de briga, de fofoca, quando vai ver, está lá o nome da pessoa no meio. Qual é o problema? É muita coincidência. Por onde essa pessoa passa, tem essa perturbação. Mas onde aquele que serve ao Senhor como deve ser, por onde passa é promotor da paz.
da reconciliação, da concórdia, da amizade. A Bíblia diz: se depender de vós, tende paz com todos. Não foi assim que aconteceu na igreja de Corinto? Estava lá aquela agonia, aquela decepção, aborrecimento, porque as viúvas helenas estavam sendo desprezadas daquilo que era distribuído, e quando elas chegavam, as outras hebreias chegavam na frente, e aí ficava com tudo e não sobrava mais nada. Aí criou-se o quê? Uma disposição no seio da igreja. Aí os apóstolos então aconselharam a escolher 7 homens de boa reputação que cuidassem desse importante negócio, e estes homens deveriam ser pessoas que viessem para promover a paz, não colocar lenha na fogueira. Nós, como servos do Senhor, onde nós estamos, devemos ser aqueles que não dá lugar à confusão, à briga, tirar partido de um em detrimento do outro. Não, nós não devemos prestar para isso não. Nós estamos ali para ser como Jesus. Onde Jesus chegava, acompanhado da paz. E por isso que nós nos saudamos com a paz do Senhor. Jesus, quando ressuscitou, se apresentou aos seus discípulos, disse: paz seja convosco. Não contencioso, não avarento. Avarento não somente de dinheiro, mas tem gente que é assim, usura por cargo, por posição, os primeiros lugares, tudo essa coisa, não convém. E aqui é importante, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, porque os filhos estão sujeitos, porque ele dá exemplo. Não é o caso de uma casa onde um pastor foi visitar, e aí aquela criança, toda hora, por onde o pastor ia, ele ficava na frente do pastor, assim contemplando o pastor, e aí o pastor se sentia incomodado, e de repente procurou saber dos pais se o filho dele estava bem. Aí o menino se adiantou e disse assim: que vergonha, viu? Não, é o seguinte, pastor, minha mãe e meu pai aqui diz que o senhor tem 2 caras. Eu estou procurando ver, cadê a outra cara? E agora? Que vexame, hein? Como é que esse filho, num lar desse, onde os seus pais ficam falando mal dos irmãos na igreja, como é que ele vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Desse jeito. Mas tendo seus filhos em sujeição, de que maneira? Com imposição, com toda a modéstia, com toda a simplicidade, sendo o exemplo tal que os seus filhos, e quando eu crescer, eu quero ser como minha mãe, como meu pai, eu quero seguir o caráter deles. Como é que uma criança criada num lar, ainda que religioso, mas contempla uma contradição? Os pais numa igreja é labareda de fogo, é anjo subindo, anjo descendo, e aquela coisa toda, é anjo ali, anjo acolá, e lá vai. Quando chega em casa, é xingamento, é fofoca, é mexerico. Aí a gente, quando era pequeno, a gente não era besta, né? Quando a gente era pequeno, os adultos pensavam que nos enganavam, mas não enganava não, porque a gente era pequenininho, mas era esperto. Tanto é que quando a gente olha para uma criança e fica só que bonitinho, repetindo as atitudes da mãe e do pai, daí a gente vê aquela criança que está brincando com a sua bonequinha, ela fica repetindo ali o que ela ouve da mãe. Aí você vê uma criança brincando com a boneca,
sua vagabunda, pá, tchau, vai ser roceira, tchau. Eu não sei porque essa criança, essa menina, não sei o que ela faz isso. Está imitando quem? O que ela ouve dentro de casa. Mas se nós dermos o exemplo, aí diz assim, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta que a Bíblia faz para nós. Não sabe cuidar da sua casa? Que diante da igreja é uma casinha menor, né? E vai cuidar de uma casona, que é uma igreja? Não cuida das coisas mínimas. Como é que vai cuidar das coisas máximas? Não neófito, ou seja, inexperiente, para que ele não se ensoberbeça. O pastor líder, jamais ele pode ser uma pessoa, chegou hoje na igreja, se converteu, daqui a 6 meses, sobe que nem um foguete. Agora ele é apóstolo. E agora é chamado de patriarca. Já é. Mas a Bíblia está orientando, olha, não faça assim, porque vai cair na condenação do diabo. Porque o diabo, quando convenceu a Eva, disse, é assim, não é assim não. Mas você faça assim, porque quando você fizer assim, você provar, você vai ser maior do que Deus. Olha a vaidade. Gente nova também tem que ter os cuidados. Primeiro tem que esperar a sua vez. Assim é no trabalho. Não é? No trabalho a gente chega ali, né? Pedindo a benção a todo mundo. Não. Aí vai passando o tempo, vai ganhando experiência. Aí no tempo certo, assume responsabilidades maiores, mas nunca jamais uma pessoa chega agora, vamos ajudar ele, porque entregando cargo a ele e chamando ele disso ou daquilo, aí ele vai se libertar do pecado, ele aí vai ser salvo. Não é assim não. Se fizer assim, ao invés de melhorar, vai piorar. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. A Bíblia diz que é impossível que não haja escândalo. Ai daquele porque vem o escândalo. Já pensou? Porque quando algo ruim acontece, a notícia se espalha, num segundo. Aí ficam as pessoas, apontando ali, pastor fulano de tal, você não sabe não fulano o que aconteceu? Vou lhe contar nova. E aí, e só que, não diz assim que foi só com ele não, diz que toda a igreja é assim. E como é que faz para provar o contrário? Olha o perigo. E aí vem da mesma sorte os diáconos, os que servem a igreja, sejam honestos, não de língua dobre. O que é língua dobre? Quem tem língua dobre é a cobra, né? A cobra tem língua dobre. Já reparou? Faz assim, ó. Aí você vê um para lá, outro para cá. Não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância. Então, explicado, língua dobre é a pessoa que fala uma coisa agora, depois desfaz. Meias palavras, você não pode confiar no que diz, porque tem língua dobre. Guardando o mistério da fé e uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Eu conheci uma pessoa que, por ter emprestado um dinheiro ao pastor, o pastor para responder a este favor,
O que é que ele fez? Ele ainda estava novo na igreja. Mas porque ele prestou esse favor ao pastor, e o pastor resolveu separar ele como diácono. Sabe o que aconteceu, irmãos? Imediatamente, o que a Bíblia diz aqui aconteceu na vida desta pessoa. A vida espiritual dele foi até o ponto de se desviar do evangelho e sair da igreja, porque o pastor não teve sabedoria e não observou o que a Bíblia diz. Não é assim que se age. Ao invés de ajudá-lo, teve boa intenção, mas piorou a vida dele. Agora, onde é que está esta pessoa agora? Será que teve oportunidade de voltar à igreja com este trauma na sua vida? Da mesma sorte, as mulheres, sejam honestas, não maldizentes. Nós que somos do Senhor temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz. A gente não é testemunha, fica falando, repetindo o que os outros dizem. Nós não devemos nos prestar para estas coisas, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam o marido de uma mulher, governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Então olha um modelo aí de quem serve a Jesus na igreja. O que é que exige-se dessa pessoa? E nós devemos também procurar observar estes critérios. Livro de Tito 2 diz, de 1 em diante: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, sejam graves. Ou seja, quando eu era menino, falava com o menino. Nós podemos também dizer assim: quando eu era mais jovem, eu tinha assim, daquele jeito de ser de jovem, mas depois que eu fiquei mais maduro, aí o que é que a gente encontra hoje? Pessoas já que já não são mais jovens, já chegaram até estar perto de ser avô, já é avô. Aí o que é que faz? Aí se entrega ao ridículo. Aí cadê? Aí vem ele, né, de camiseta, aí bota lá a tatuagem no braço. Aí vai para... Não é que é errado usar camiseta, entenda bem. Aí chega da praia, bota lá, tá, começa a botar brinquinho na orelha, cabelo branco. Que coisa ridícula. Que é isso? Como é que pode um homem de Deus assim? Qual é o testemunho que ele vai dar diante das pessoas? Como é que vai pregar o evangelho desta maneira? Então, para servir a Jesus, olha o que a palavra de Deus está nos orientando, está nos aconselhando. Tu, porém, fala como convém a doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, o que é que devem fazer? Semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, que não se encontre na vida de uma pessoa assim, negócio de gaiofada, brincadeira fora de hora, parecendo que não tem juízo, parecendo uma pessoa assim, que não tem compromisso com a vida. Mas como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, que sabem ensinar o caminho. Minha filha, vem cá que eu vou lhe orientar. Olha como você vai fazer para cuidar do seu filhinho. Não é assim. Olha, seu marido está desse, olha, preste atenção, o caminho é esse, onde é dele, trate desta maneira, porque aqui está dizendo, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos,
Com que finalidade tudo isto? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, para que o mundo não venha falar mal, achar brecha em nossas vidas, para dizer, olha aí, ó, prega o evangelho, fica lá do púlpito bradando e tal e coisa, para aqui, ó, olha o que está fazendo aí, ó. Eu não sou crente, não faço nada disso, mas ele diz que é salvo, né, que conhece a Bíblia de capa a capa, aí é um prato cheio, porque não tem coisa melhor para quem anda errado, é encontrar alguém que se diz crente, que faz coisas dignas de censura. Exorta semelhantemente os mancebos mais jovens, a que sejam moderados, equilibrados, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra corrupção, gravidade e sinceridade. Uma boa doutrina, irmãos, tem como consequência bons hábitos e bons costumes. Quando a gente tem uma boa doutrina, que vai acompanhar no nosso modelo de vida, o que a gente usa, o que a gente faz, os nossos gostos, tudo vai acompanhar esta boa doutrina. Linguagem sã, irrepreensível. Por que assim? Para que o adversário, Satanás, se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Está aqui, servir a Deus na igreja. E por último, nós temos que também servir, ser como diácono, na sociedade onde a gente vive, né? No mundo, na escola, na faculdade, na rua, por onde a gente passa, os vizinhos. Nós temos também que procurar servir ao Senhor, como um bom diácono, independente de títulos. 1 Pedro 2, de 11 em diante. 1 Pedro 2, 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. O cristão neste mundo, ele é peregrino, ou seja, aqui não temos cidade permanente. Nosso mundo não é aqui. E forasteiro, porque daqui a pouco a gente vai sumir daqui. Jesus vai cumprir a sua promessa, ele vai arrebatar a sua igreja, ele vai tirar daqui. Se assim é, então a Bíblia nos aconselha: vos abstenha das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O que é isso? Pecado. Se abster destas coisas, porque não convém a ética de um bom cristão. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo concorda, todo mundo aceita. Mas nós somos diferentes, porque somos do Senhor, somos representantes do Rei, somos atalaias de Cristo, mensageiros do Rei, arautos do Senhor. Então, contra estas coisas, a gente tem que lançar fora de nós, não aceitar, tendo o vosso viver honesto entre gentios, entre aqueles que não são crentes, que são ateus, que acreditam em outras filosofias. Nós temos que ser sal, temos que ser luz, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Jesus disse assim: se vocês não acreditam em mim, vocês não creem em mim, pelo menos acreditem nas obras, porque elas estão diante dos vossos olhos. Porque alguém pode dizer: eu quero ver para crer, e Jesus está aí, na cara de vocês. Vocês não acreditam em mim? Acreditem nas obras. É assim que a gente deve se comportar, porque as nossas atitudes devem falar muito mais do que aquilo que a gente fala. Não adianta estarmos querendo demonstrar que conhece, que sabe de tudo, se as nossas atitudes não acompanham.
Não adianta a gente estar aqui, eu confesso, eu acredito, mas da boca para fora. E como é que está a minha ética no mundo? O meu jeito de ser, o meu caráter, está de acordo com estas coisas? Ou será que a gente está dizendo, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? É assim? Não. Para que naquilo em que falou mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observo. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que é o rei como superior. Não interessa. Eu só vou ser obediente ao meu chefe se ele for batista. Se ele não for batista, eu não vou obedecer ele não. Não tem nada disso não. Jesus disse aqui, que quando a gente é sujeito às ordenanças humanas, porque toda autoridade vem do Senhor, nós estamos fazendo assim por amor a Cristo, que é o rei como superior, que é os governadores como por ele enviado, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Claro que acima da constituição humana tem a constituição maior, que é a palavra de Deus. Se a ordenança da terra estiver de acordo com esta palavra, sim. Mas se a ordenança da terra está dizendo, negue a palavra, traia o seu Senhor, diga que agora você não segue o evangelho, aí não. Pedro disse, não vou obedecer. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não. Ídolos, não. Negar o nome de Jesus, não. Mas se é algo que é para a sociedade, para o bem da sociedade, assim nós devemos ser o exemplo. Aleluia. Que é aos governadores, como por ele enviado, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, porque vai procurar daqui para acolá, cadê? Não vai encontrar nenhuma brecha, porque a gente quer obedecer a Deus, fazer a vontade do Senhor, aí o diabo fica mandando os seus demônios, vá lá, pega ele, pega ela. Aí quando vem, aí está lá o crente de joelho, está lá o crente obedecendo a Deus, trabalhando para a glória de Deus, fazendo tudo para a glória de Deus. Aí os demônios não acham lugar e voltam para o chefe. E aí, como é que... Não, eu não consegui. Por que não conseguiu? Porque o homem e a mulher é duro na queda. A gente procura ele numa falha, não há, tenta ele, não consegue. Glória a Deus. Sujeitá-los a Deus, resistir ao diabo, para que tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Libertinagem não, mas como servo de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. E quando a gente faz assim na sociedade, nós somos aqueles que atraem as almas aos pés de Cristo, como imã à presença do Senhor. E finalizando esta minha palavra, no livro de Filipenses 3, versículo 3, diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, mas nós queremos essa circuncisão do coração que purifica o nosso íntimo, o nosso interior de toda maldade, toda malícia, toda usura e toda vaidade, e assim nós serviríamos ao Senhor em espírito e em verdade, sendo diácono em casa, sendo diácono aqui e sendo diácono no mundo, e a glória será única e exclusivamente
do Senhor. Então, parabéns para os diáconos, parabéns para todos aqueles que servem ao Senhor com alegria, independente da sua condição, se é membro, se é congregado, mas que toda honra e toda glória seja do Senhor. E vamos continuar sendo assim, porque a palavra do Senhor traz aqui esta promessa, como nós lemos inicialmente, 1 Pedro 3:13, porque os que servirem bem como diáconos, e como aqui nós ouvimos, sendo diácono em casa, na família, na igreja, no mundo, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus.